Ok. Pessoal, então vamos começar. Antes de mais nada, bom dia para todos. Nós vamos continuar com o assunto de calorimetria, ok? Então dá uma olhadinha aqui nos títulos. Calorimetria, mas hoje especificamente calor latente. Nós já estudamos um tipo de calor chamado calor sensível. A equação Q-Massetti, mc delta θ. Todo mundo lembra, fizemos exercícios, responsável por variação de temperatura. O calor latente é responsável por mudanças de estado físico da matéria. Então, nós vamos começar entendendo quais são os estados físicos da matéria, ok? Então, concentra aqui. Eu tenho a impressão que todo mundo sabe. Qualquer substância, ou a grande maioria delas, pode passar pelo menos por 3 estados físicos. O estado sólido, o estado líquido e o estado vapor. Ok? Mas eu gostaria de extrapolar um pouquinho. Eu gostaria de tirar 5 minutinhos do seu tempo para te contar uma coisa super importante. Você não precisa guardar, não precisa decorar, mas é importante você saber que existe. É possível identificar 6 estados físicos diferentes. Talvez isso seja novidade para muita gente. Então, concentro aqui. Caso você queira anotar, fique à vontade. 6 estados físicos. O primeiro estado físico chama-se condensado, de Bose, B-O-S-E, Einstein. Albert Einstein, todo mundo conhece, grande físico. Condensado de Bose-Einstein. Einstein, no seu estudo da matéria, previu que em temperaturas próximas do zero absoluto, o que é zero absoluto? Vamos lá, abre o microfone, conversa comigo. Já explicamos isso aqui, você já sabe. Você já aprendeu o ano passado e já revisou esse ano. O que é o zero absoluto? Não mata de vergonha, não. Participa. Vamos, abre o microfone. Olha no seu caderno, você deve ter anotado. Quando não tem agitação molecular, tudo. Perfeito, perfeito. É isso aí. É o zero Kelvin. Quanto corresponde o zero absoluto na escala Celsius? Menos 173? Isso, é isso aí. Isso é uma temperatura muito baixa, você não acha, não? Menos 273 graus Celsius. Pessoal, é uma temperatura em que a agitação molecular é muito pequenininha. Então, nas proximidades do zero Kelvin, em torno de 5 Kelvin, até 10 Kelvin, entre 0 e 10 Kelvin, que é 263 graus Celsius negativo, as moléculas que compõem o corpo entram em ressonância. Vou explicar o que é isso. Presta atenção aqui para você entender a ressonância. Um sólido, numa temperatura mais alta, tem as moléculas vibrando. Mas elas não vibram ordenadamente. Cada molécula vibra independentemente das outras. Tem uma molécula descendo, tem outra subindo, tem outra descendo, tem outra no meio. É aleatório. A vibração é aleatória. À medida que você vai esfriando o corpo, o grau de agitação vai diminuindo. Vai diminuindo, diminuindo. Quando chega perto do zero Kelvin, além da vibração ser muito pequena, ela entra em ressonância. Isso quer dizer que todas as moléculas se movem juntas. Se uma molécula desce, a outra desce, a outra desce, a outra desce. Assim, ó. Isso é ressonância. São as moléculas todas vibrando no mesmo padrão. Esse é um comportamento, a substância está sólida, mas é um comportamento diferente do sólido comum. Einstein previu, esse outro cientista Bose confirmou.
Então, o primeiro estado físico é o condensado de Bose-Einstein. Não existem muitas ou alguma aplicação para esse estado físico, exceto pelo fato de que sólidos resfriados podem conduzir corrente elétrica sem resistência. É um condutor ideal. Se não tem resistência, não esquenta, não dá efeito Joule. Se não esquenta, não perde energia. Então, você transfere energia elétrica sem perda de energia. Mas para você manter um objeto numa temperatura muito baixa, você gasta muita energia. Então, a energia que você economiza, não tendo resistência, você perde resfriando o corpo. Então, não existe, por enquanto, não existe aplicação prática para esse estado físico. Segundo estado físico, alguma pergunta sobre o primeiro estado físico? Então, vamos para o segundo. Segundo estado físico é o sólido. O sólido é muito rígido. O sólido tem as moléculas com fortes ligações químicas. O sólido tem forma própria, volume próprio. Sólido, a gente sabe o comportamento. A gente conhece, a gente trabalha com sólidos o tempo todo. Terceiro estado físico é o líquido. O líquido apresenta as moléculas com um pouco mais de liberdade. Elas podem rolar uma sobre a outra. Algumas estão livres, podem se mover. Conjuntos de moléculas se movem juntos. As ligações moleculares não são tão fortes e rígidas como no sólido. Então, o comportamento muda um pouco. Quarto estado físico é o vapor. O vapor tem as moléculas totalmente livres uma da outra, ligações químicas inexistentes ou em pouquíssima quantidade. As moléculas de um vapor se movem de tal maneira que cada uma vai para onde quer, do jeito que quer, como quer, ocupa todo o espaço, não tem volume próprio, não tem forma própria. Todo mundo conhece vapor. Aquela fumacinha que sai de uma vasilha que você está esquentando água para fazer um café ou um chá, é o vapor. Quinto estado físico, gás. Gás não é a mesma coisa que vapor. Tanto que não é, que aqui na termologia nós temos um capítulo especificamente sobre gases. O estudo dos gases é separado. Um gás não tem o mesmo comportamento do vapor. Tem as mesmas liberdades do vapor, moléculas independentes. Porém, o gás tem algumas características que o vapor não tem. Depois nós vamos falar especificamente do gás. Gás não é a mesma coisa que vapor. Aí você fica bravo comigo, porque lá no ensino fundamental, alguém falou para você que é a mesma coisa. Não é. Aquilo era uma simplificação para não complicar a sua cabeça. Agora que você tem mais conhecimentos, você consegue separar as duas coisas. Existem substâncias que tornam-se vapor e nunca chegam a gás. Outras nunca chegam a vapor, vão direto para o gás. E outras passam primeiro pelo vapor, depois pelo gás. Então, existem todas as situações possíveis. Mas gás e vapor não são a mesma coisa. Sexto estado físico. Plasma. Plasma. Já ouviu falar em plasma? Claro que já. Esse tem aplicação? Tem. Existe uma televisão de plasma. Como assim? Tem plasma lá dentro? Sim. Em cada célulazinha da televisão, que forma um pontinho luminoso, existe um gás. Esse gás é superaquecido. Plasma é um estado físico
superaquecido. Temperaturas altíssimas. 5.000 graus Celsius, 4.500 graus Celsius. Nessas temperaturas, o gás deixa de ser gás e tem um comportamento diferente que é chamado de plasma. E esse tem aplicação. Mas a minha televisão chega a 5.000 graus Celsius? Ela como um todo, não. Mas cada célulazinha, por uma fração de segundo, sim. Então, atenção. Vamos repetir, rapidinho. Isso tudo é curiosidade, não precisa decorar, não. Condensado de Bose-Einstein, sólido, líquido, vapor, gás e plasma. Pronto, 6 estados físicos. Mas quais nos interessam? Nos interessam esses 3. Sólido, líquido e vapor. Então, vamos lá. Aqui nesta figura, eu coloquei os nomes das mudanças de estado importantes. De sólido para líquido é fusão. Nós já comentamos sobre isso. Fundir um sólido é derretê-lo, fazer ele virar líquido. Vaporização é a passagem de líquido para vapor. Liquefação ou condensação, de vapor para líquido. Detalhe, deixa eu explicar a diferença dos dois nomes e dar exemplo. A palavra condensação é utilizada quando é a passagem de vapor para líquido. Certo? Exemplo de condensação. Pega água muito gelada, coloca num copo. Do lado de fora do copo, alguns segundinhos depois, fica embaçado. Formam-se gotinhas. Aquilo é condensação do vapor d'água da atmosfera que está em contato com a superfície externa do copo. É que esfriou muito rapidamente a superfície do copo e, ao esfriar, condensou. Fez parte do vapor d'água atmosférico virar líquido. Ok? Comum, normal, acontece o tempo todo, a gente vê isso o tempo todo. E liquefação? Liquefação é usado quando temos uma passagem do estado gasoso, gás, para líquido. Como eu disse, tem algumas substâncias que vão direto para gás, líquido para gás, e depois de gás volta para líquido. Não vira vapor em momento algum, porque algumas substâncias são assim. Para essas substâncias, usamos a palavra liquefação. Exemplo prático do uso dessa palavra, você usa o tempo todo. Como é que é o nome, a sigla daquele botijão de gás que você usa no fogão da sua casa? Aquele é o famoso GLP. Fala para mim, o que significa GLP? Não mata de vergonha, não. Vocês já ouviram isso, gente. Qual o significado da sigla GLP aplicada àquele botijão de gás? Não escreve no chat, não, que eu não estou lendo. Abre o microfone. Gás liquefeito de petróleo. Gás liquefeito. Gás liquefeito. Liquefação é usado quando é de gás para líquido. Condensação, vapor para líquido. Como aqui eu não estou fazendo uma diferenciação, eu já expliquei que são diferentes. Eu já disse que gás e vapor não são a mesma coisa. Porém, como aqui eu estou fazendo uma generalização, eu não estou muito preocupado com essa diferença, eu estou até adotando e admitindo que vapor e gás, por enquanto, são a mesma coisa, então você usar a palavra liquefação ou condensação não importa. Mas agora você sabe que liquefação é para gás e condensação é para vapor. E sublimação, o que é? Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o vapor ou do vapor para o sólido, tanto faz. Em qualquer dos dois sentidos chama sublimação. Tem alguns livros que usam de vapor para sólido ressublimação. Ressublimação. Eu uso sublimação para os dois, nos dois sentidos.
Ah, tem exemplo disso na minha vida prática? Claro que tem, menino. Vou te dar 2 exemplos. Pelo menos são os que eu conheço. Podem existir outros. Naftalina. Todo mundo conhece aquela bolinha de naftalina que a gente usa para espantar barato, espantar inseto, coloca em alguns lugares. Aquela bolinha de naftalina, você coloca ela em algum lugar, ela sublima. Sublimar é passar direto do sólido para o vapor, para o gás, sem passar pelo estado líquido. Não forma uma poça líquida de naftalina embaixo dela, não forma. Ela simplesmente sublima. Outro exemplo. Já ouviram falar, já viram gelo seco? Gelo seco é CO2, dióxido de carbono, solidificado. Para solidificar o dióxido de carbono tem que ser por pressão. Tem que usar pressão. Depois a gente explica esse negócio de pressão. Não se preocupa, não. Você pressiona, ele vira sólido. E ele fica super gelado. Põe dentro de uma caixinha, lacra. Aí chega num lugar, abre a caixinha e começa a sublimar. Aí sai uma fumaceira danada. Você já deve ter visto isso em show de música, boate. Sabe aquele fumação danado? Tem um cheiro característico. Ele é CO2. Ele é sublimação. Não forma CO2 líquido. Ele vai direto de sólido para vapor. O gelo seco, o vapor dele é visível. O vapor produzido pela naftalina não é visível. Mas os dois sublimam. Gente, está claro. Não precisa explicar mais isso aqui. Todo mundo entendeu? Foi legal? Vocês entenderam os exemplos, entenderam os estados físicos, os nomes dos estados físicos? Posso prosseguir? Pode tudo. Então, vamos lá. Beleza? Então, olhe para cá, por favor. Presta muita atenção no gráfico que eu coloquei para você na tela. Esse gráfico mostra no eixo vertical a temperatura, no eixo horizontal a quantidade de calor absorvido ou emitido, trocado. Quantidade de calor trocado. Esse gráfico tem trechos que são inclinados e trechos que são horizontais. Qual é a diferença entre eles? Presta atenção, então. Nos trechos inclinados, nós temos variação de temperatura. Pode observar que no trecho AB, a temperatura sobe do ponto A até TF. No trecho CD, a temperatura sobe de TF até TE. E no trecho EF, a temperatura sobe a partir de TE. Já nos trechos horizontais, a temperatura permanece constante. Então, você deve se lembrar do ano passado que os trechos inclinados correspondem a calor sensível, variação de temperatura. E os patamares, as linhas horizontais, correspondem ao calor latente, mudança de estado. Então, no nosso exemplo, AB seria a substância no estado sólido. BC, a fusão. TF é a temperatura de fusão. Durante a mudança de estado, a temperatura não muda, a temperatura fica constante, desde que a pressão fique constante. No trecho CD, isso para substância pura também, né? No trecho CD, de novo a temperatura varia, então é calor sensível. No trecho DE, é mudança de estado. Ora, se no trecho CD o estado era líquido, DE é a vaporização. EF é vapor, calor sensível. Então, vamos de novo. Você precisa saber esse gráfico de cor. Linhas inclinadas, calor sensível. Que macete? Um estado físico apenas. Sólido, líquido, vapor. Os patamares são calor latente, mudança de estado,
Fusão, vaporização. A temperatura permanece constante enquanto está mudando de estado. Tem novidade para alguém esse gráfico? Ou ficou alguma dúvida de tudo que eu falei do gráfico? Tá bom. Então, você pode estar me perguntando, como é que calcula o calor latente? Então, está aqui, estou mostrando para você como é que se calcula calor latente, que é quantidade de calor. A quantidade de calor latente é calculada como M vezes L. O macete para você guardar. Que moleza. Que moleza. Então, calor sensível é que macete. Calor latente, que moleza. M é a massa da substância. Não tem segredo, em grama, quilograma, sei lá. O L chama-se calor específico latente de mudança de estado. Calor específico latente. É um número, é uma constante. É um número. Aqui no texto, dá uma olhadinha. Ó. Quais são as unidades possíveis para L? L é tabelado. Você vai na internet e procura o valor do L. Quais são as unidades possíveis para esse L? Caloria por grama, ou joule por grama, ou quilojoule por quilograma, ou BTU por libra. Aí você fala assim, mas eu nunca ouvi falar nesse treco. Tá bom, não precisa guardar, mas eu vou explicar para você. Essas duas unidades, elas são unidades do sistema inglês de medição. BTU é unidade de energia. Você já deve ter ouvido falar em BTU para ar-condicionado. Você vai numa loja comprar e fala assim, eu queria comprar um ar-condicionado. Aí o vendedor fala assim para você, o senhor quer um ar-condicionado de quantos BTU? Eu quero de 1000 BTU. Um ar-condicionado bom, potente. BTU significa uma sigla que significa British Thermal Unit, unidade térmica britânica. Então, é uma unidade de energia. Dá para relacionar BTU com caloria, BTU com joule, é unidade de energia. Se você compra um ar-condicionado de 1000 BTU, é porque ele consegue produzir aquele tanto de energia para poder esfriar o ar. E Libra? Libra, ou pound, em inglês, significa massa. Existe Libra para força também, mas aqui ela significa massa. Quando é força, eles colocam um F aqui na frente, Libra força. Libra é massa. Libra é uma medida semelhante a grama, quilograma. Só que os americanos e os ingleses usam Libra. Tudo bem com as unidades? Foi legal aí essas curiosidades que eu estou mostrando aí, tá tranquilo? Bom, o silêncio hoje está exageradamente gigante. Tá bom, então eu vou te dar alguns exemplos do L, do calor específico latente. Não precisa decorar, é só para você entender. O L de fusão do gelo é 80 calorias por grama. O que significa isso? Que cada grama... Fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Cada grama de água sólida, de gelo, precisa receber 80 calorias para virar líquido. Cada grama precisa absorver 80 calorias para virar líquido. Esse é o L de fusão. O L de solidificação, o que é a solidificação?
Solidificação é a passagem do líquido para o sólido. É o inverso da fusão. É menos 80. Mas para que esse menos? Pensa. Para vir de líquido para sólido, você tem que tirar calor do corpo. Se o corpo perde calor, esse calor é negativo. Cada grama de água líquida tem que perder 80 calorias para virar sólido. O L de fusão é igual ao L de solidificação, 80 e 80. Só que o de fusão é positivo e o de solidificação é negativo. Cuidado, presta atenção nos exercícios. Na hora do exercício, se for solidificação, você tem que colocar o sinal negativo. Pessoal, e nem sempre, no texto do exercício, o cara coloca o sinal. O sinal, às vezes, você que tem que colocar. Tá tudo bem? Vamos, agora alguém fala para mim se está bem ou não. Chega, vocês ficaram em silêncio demais. Tá de boa. De boa. Tá acompanhando? Tá conseguindo lembrar que vocês estudaram isso ano passado? Os exemplos que eu estou dando estão te ajudando a memorizar? Sim, sim. Muito bem. Então, encerrou. Acabou minha apresentação sobre calor latente. Já foi.